que não tivesse o sangue nos umbrais. E quando nós lemos essa história da primeira Páscoa, nós vemos aqui uma relação grandiosa com o que viria lá muitos anos depois, no Novo Testamento, na Nova Aliança, aquele que seria o nosso Redentor. Como funciona? Naquele tempo, lembrando, naquele tempo, quando a pessoa pecava, ele tinha que fazer um sacrifício de algum animal, dependendo do seu pecado, o sacrifício de algum animal específico, para que o pecado dele fosse perdoado, porque o pecado tem como consequência a morte. Não, se ele não estava morrendo, alguém tinha que morrer. Então o sangue de animais era derramados. Não era um sacrifício somente, o meu sacrifício, mas um sacrifício que está sendo feito no meu lugar. Desde então já tinha essa compreensão, mas até aquele momento, na velha aliança, esses sacrifícios eram feitos por meio de animais. Pulando um pouco aqui para a nova aliança. Aqui, por que hoje em dia, quando nós pecamos, por que a gente não vai lá, mata um boi, mata uma ovelha, um cabrito? Por que a gente não faz mais isso? Porque nós temos o Cordeiro vivo de Deus que foi sacrificado por nós. O sacrifício perfeito que não precisa de mais sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi perfeito. É por isso que através do sacrifício de Jesus nós temos perdão sobre os nossos pecados. Nós fomos resgatados das mãos de Satanás. Fomos adotados por Deus, reconciliados pela graça de Jesus Cristo. Aleluia. Antes, quando Jesus está na cruz do Calvário, passou o seu ministério, o seu discípulo, 3 anos e meio ali aproximadamente, e Jesus está na cruz. Tudo que tinha que ser feito foi feito, porque Jesus mesmo disse: a vida de Jesus não foi tirada, porque ninguém poderia matar a Jesus, pois Jesus é Deus, ninguém poderia matá-lo. Mas ele mesmo diz: ninguém pode me tirar a vida, mas eu escolho dá-la. Eu escolho oferecer a minha vida, eu escolho ser um sacrifício pela vida da minha igreja. Glória a Deus. E quando Jesus está na cruz, tudo que tinha que ser feito, ele olha e fala: está consumado. E naquele momento houve escuridão, e a palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou. Lembra que a gente falou aqui sobre os sacrifícios em favor dos pecados? Também na velha aliança, não era todo mundo que podia adentrar diante de Deus. Apenas um ano, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote se apresentava. Primeiro se purificava, depois ele entrava no templo para apresentar sacrifícios pelo povo. Tamanho era o temor daquele povo, que o sumo sacerdote entrava com uma espécie de corda amarrada nos seus pés, para que, se ele viesse a morrer, porque se ele não tivesse purificado, se ele tivesse em pecado, ele seria fulminado, ele seria morto, cairia morto naquele lugar. E como ninguém poderia entrar, eles já tinham essa corda para se ouvir, e tinha um sino que, enquanto ele andava, fazia o sacrifício, o pessoal via que ele estava. Não, ele está vivo, está lá. Mas se parasse, acabou tudo, falasse, foi morto, puxava ele e retirava de lá. O sumo sacerdote tinha essa tarefa de mediar entre Deus e o povo. Mas a palavra de Deus diz que quando o véu do templo se rasgou, e aqui eu faço um parênteses para uma curiosidade, você vai ver na Bíblia que quando um pai perde um filho, ele rasga as suas vestes e começa a chorar em prantos. E naquele momento, quando o véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, como seria mais fácil, mas de cima para baixo, é como se Deus estivesse rasgando as suas vestes pela morte do seu filho, sofrendo por aquele. Mas ele sofreu, ele suportou a morte do seu próprio filho, porque ele estava vendo lá na frente eu e você. Aleluia.
Alguém precisa pagar o preço, mas o ser humano tinha toda a chave. É como se tivesse a escritura da terra nas mãos. Quando ele peca, ele entrega essa escritura da terra ao diabo. E agora, como que o ser humano era incapaz de retornar, de tomar para si novamente essa autoridade que Deus havia dado? Mas Deus já tinha um plano. No desespero de Adão, achando que tudo estava perdido, Deus já tinha para si o Cordeiro, aquele que seria o nosso Redentor, aquele que viria para nos salvar. E eu estou sendo repetitivo com essas palavras: Redentor, Salvador, de propósito, que é para ficar na nossa cabeça mesmo, para a gente não esquecer que Jesus tem essa posição na nossa vida. Que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso dono. Quando a gente fala de redenção, uma coisa importante na Bíblia é como funcionava a redenção. A redenção não era simplesmente pagar a dívida de alguém e essa pessoa ir embora. Geralmente a redenção só era feita por um parente próximo, dado o alto valor que a pessoa escravizada estava de dívidas, não compensava comprar um escravo nesse modo. Então a pessoa que comprava é porque amava aquele que estava escravizado e não queria ver ele nessa condição. Então ele pagava o preço, e esse parente não deixava de ser escravo, ele deixava de ser escravo do fiador e passava a ser escravo de quem comprou. É por isso que Deus vai fazer essa comparação na Bíblia, porque nós éramos escravos do pecado, mas Deus foi lá e nos comprou para si. A gente sabe que é por meio da graça, mas não foi de graça. Houve um preço, e um preço muito caro. O sacrifício de um homem inocente, o sacrifício de uma pessoa pura, fiel, do Filho, do próprio Deus. Não tem como falar que foi de graça. É pela graça, mas tem uma grande diferença, tem muito valor. Nós não pagamos esse valor porque nós éramos e somos incapazes. E sabendo disso, Deus tomou o nosso lugar. Deus tomou sobre si as nossas dores. Deus se fez maldição para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Tamanho amor que Deus tem por nós. Aleluia, glórias a Deus. Falando sobre a Páscoa, naquele momento, na 10ª, Deus instruiu a Moisés e Arão que falasse ao povo que passaria, o próprio Deus fala que passaria um anjo ali e exterminaria todo primogênito da casa que não tivesse sobre os seus umbrais o sangue do cordeiro. E quando transmite essa mensagem para o povo faz o sacrifício, tira o sangue e começa a passar nos umbrais das portas. Eles deveriam ficar dentro de casa, a sua família, durante 7 dias, pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque não daria tempo de fermentar. Deus estava falando para eles: com pressa, comam com pressa, vocês podem a qualquer momento ter que sair. Deixa as roupas prontas, deixa tudo pronto, a qualquer momento vocês podem sair. E até hoje, a título de curiosidade, os judeus continuam celebrando essa festa da Páscoa. Eles celebram com os seus pais, relembrando o que Deus fez por eles lá no passado. Quando a gente fala de Páscoa, a palavra original que nos traz esse sentido de Páscoa é Pesach, que diz sobre passagem. Por que tem esse nome, passagem? Porque haveria a passagem do anjo sobre as portas que obtinham o sangue nos umbrais. Então o anjo que vinha exterminar chegava, tinha sangue, passa, vai para outro, passa, vai para outro. Mas também quero fazer aqui um raciocínio com os irmãos sobre essa passagem, sobre o sentido, o entendimento completo do que é a Páscoa. Por quê? Porque se nós entendermos a Páscoa somente como a libertação da escravidão, ela seria incompleta.
Da mesma forma que Deus morreu e ressuscitou por nós, não somente para que nós fôssemos libertos do pecado. Porque se fosse assim, Jesus chegou lá, paguei a dívida, estou indo embora, agora vocês iniciou, vê se faz certo dessa vez. Mas não foi assim. A palavra de Deus vai nos dizer que foi só o início de tudo, foi só o início da obra salvífica de Deus. Quando Jesus vem, morre e ressuscita e volta ao céu, fica uns dias, volta aos céus, tem uma expressão na teologia que vai descrever bem esse cenário para nós, que chama-se Missio Dei, que traz o quê? Deus Pai enviando o Filho, depois Deus Pai e Deus Filho enviando o Espírito, e depois Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo enviando a igreja para reconciliar os perdidos do mundo. Aleluia. Essa Missio Dei diz o que? Da missão de Deus. Outrora nós éramos os alvos, mas quando somos atingidos pela graça, pelo amor de Deus, não somos mais o fim, mas o meio pelo qual Deus trabalha na terra. Porque Jesus subiu aos céus, voltará, mas Ele nos deixou uma missão. Continua a minha obra, de tal modo que aqueles que crerem farão até coisas maiores do que eu fiz. Aleluia! Não por ser maior que Jesus, jamais, mas por fazer, por estar nele, por continuar. Nós somos uma extensão de Cristo. Sabe por que o nome cristão? O cristão hoje é como se a gente trouxesse aqui no português o diminutivo, como se fossem pequenos cristos. Então eles eram reconhecidos como pequenos cristos, de tamanha forma, tamanha aparência, tanto que eles pareciam com o seu mestre Jesus. Isso nos traz o quê? Que as pessoas devem olhar para nós e devem ver não a nós, mas ver a Jesus. Não, essa pessoa é diferente. Todo mundo faz, todo mundo dá um jeitinho, ele não dá. Mas por quê? Porque ele serve Jesus. Aleluia! Jesus faz a diferença, irmãos. É só Jesus que tempera essa terra. Se não fosse Jesus, já estava tudo contaminado, já estava tudo sob trevas. Mas Jesus é o sal, Jesus é a luz, e Ele nos chama também. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Está sobre nós essa responsabilidade. Ele deixou sobre nós, mas Ele não nos abandonou. Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando a gente trata da primeira Páscoa, e da Páscoa, porque Paulo vai trazer Cristo como a nossa Páscoa, o nosso Redentor, o nosso sacrifício feito para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E a gente pode fazer um paralelo daquela época com que nós vivemos hoje. O Egito seria o mundo, Faraó, o nosso adversário, Moisés, o libertador. Nós temos Jesus, o nosso Salvador. Glórias a Deus. Eles estavam em escravidão, era a condição deles. E qual que era a nossa condição? Escravizados não pelo Egito, mas pelo pecado. Porque a Bíblia diz que a gente se torna escravo daquilo que a gente serve. Então, uma vez pecadores, escravos do pecado. Mas Jesus vem e quebra essa escravidão, nos toma para si. E agora nós somos reconciliados em Deus, nós somos seus filhos. Mesmo nós sendo escravos, quando você vai ler uma carta do apóstolo Paulo, você vai ver que ele fala assim: Paulo, escravo de Jesus por amor. Agora, nós continuamos em escravidão, só que não obrigatório. Nós estamos numa escravidão onde nós queremos servir o nosso Senhor, porque tamanho foi a maravilha, tamanha foi a graça que Ele derramou sobre nós, que nós queremos de qualquer medida. Senhor, eu sei que nós nunca vamos retribuir o tamanho que o Senhor fez, mas o máximo que eu puder fazer, eu quero retribuir ao Senhor. Eu quero te adorar, eu quero te agradecer, eu quero fazer a tua obra. Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Deus primeiro nos escolheu, e nós damos uma resposta a Ele, a esse chamado. O Senhor
nós atendemos, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Por isso que quando fala de confissão, desse arrependimento, de dizer, Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, tem um texto lá em Mateus 16, 25, que Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Talvez a gente pense, mas Senhor, como assim? Se eu quiser salvar, eu vou perder? Para quem? E fica aquela confusão. Só que eu estava meditando e o Senhor falou comigo, não estou falando literal, eu estou falando de controle. Quem quiser salvar a sua vida, entrega o controle da sua vida na minha mão. Quando você entrega o controle da sua vida na minha mão, você vai achar a vida verdadeira, você vai descobrir os propósitos que eu tenho para você. Então você vai perceber o que é viver de verdade, viver a minha vontade, viver os meus planos para você. Aleluia! Glórias a Deus. A Páscoa nos traz três sentimentos em três tempos diferentes. A Páscoa nos traz sentimentos no passado, no presente e no futuro. A Páscoa traz um sentimento de gratidão. A gente olha o favor imerecido que a gente acabou de falar aqui. Como recompensar tamanho amor, tamanha graça, toda essa misericórdia de Deus sobre nós. Então nos dá um sentimento de gratidão. Só nos resta agradecer e obedecer ao Senhor. Quando nesse favor merecido, na redenção de Jesus para conosco, um preço que foi pago, e nós somos gratos por tudo que foi feito e continuamos. A Páscoa também nos traz consciência. Lembrando, a Páscoa nos traz gratidão e nos traz consciência. Consciência de quê? De quem nós somos e a quem nós pertencemos. Sabe, no nosso dia a dia, se nós não estivermos vigilantes, é como um ciclo. Quando a gente percebe, hoje as coisas estão muito corridas, quando a gente percebe, meu Deus, já passou um ano, e faz aquele ciclo de novo, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Ei, falando em ciclo, falando em dar voltas, o que você lembra? Será que você lembra alguma história na Bíblia de alguém que ficou rodando por anos no mesmo lugar, por anos no mesmo lugar? Tem um povo que ficou dando voltas. Uma viagem que seria 40 dias durou 40 anos. A gente não pode cometer o mesmo erro. Quando eu digo que a Páscoa nos traz consciência, para nós lembrarmos, ei, eu tenho um dono, eu tenho um lugar, eu estou aqui de passagem. A terra é temporal, mas eu sou celestial, eu sou do céu, eu sou de Deus. Eu estou aqui de passagem, mas eu vou para o meu Senhor. Aleluia! Consciência. Se nós não cuidarmos, nós estaremos nos deixando levar pelas preocupações, pela ansiedade, pela depressão. Mas quando nós... Consciência. Opa, eu sei a quem eu pertenço. Aleluia. Eu pertenço a Jesus. Não vai me faltar nada. Aleluia. Para de se preocupar com coisa para daqui 10, 20, 30 dias. Jesus te falou que não faltaria nada hoje. E quando chegar amanhã não vai faltar nada hoje. E no outro dia não vai faltar nada hoje. Não vai faltar. Para de se preocupar. Confie em Deus. Confie no seu Pai. Se Ele foi capaz de dar o seu próprio filho em favor de você, Ele não vai te deixar sucumbir. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Aleluia. A Páscoa nos traz gratidão. A Páscoa nos traz consciência. A Páscoa, antes de nós irmos aqui para a esperança, que é o terceiro, quando nós temos o propósito alinhado, os nossos desejos são transformados. Quando o nosso propósito está alinhado com o propósito de Deus, aquilo que você tanto almejava começa a mudar. Sabe por quê? Você começa a andar do lado de Jesus, aí você começa a pensar igual a Ele. Ao invés de querer coisas, você quer pessoas. Senhor, sabe, aquilo que eu queria
não é tão importante não. Se o Senhor quiser dar, beleza. Mas eu quero que fulano se converta. Eu quero que ele experimente o que eu sinto. Eu quero que ele sinta essa alegria no meu coração. Que ele saiba quão bom é servir a Ti. Quão bom é ter o Senhor como único e suficiente Salvador. Os nossos desejos passa a ser outro. A gente passa a querer o que Deus quer. A gente passa a querer. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero fazer o que Ele quer. Eu quero ver um sorriso de Deus. A gente fala figuradamente, sabe? Sabe como você fala? O que o filho quer? O filho quer, ele não quer muita coisa, ele não quer presente. O filho quer ver o pai, quer que o pai se agrade. E qual que é a nossa maior alegria? Quando o nosso pai está contente com a gente. Ei, meu irmão, não sei se você já experimentou Deus falar com você: ah, filho, você não sabe o quanto eu te amo. Ouvir isso de um pai já é gratificante, mas ouvir isso de Deus, meu irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Quando você alinha os seus propósitos, aquilo que parecia valioso começa a perder o valor. Sabe, a gente está tanto tempo na terra que a gente está como o Egito. Chegou certo tempo que eles sentiram saudade de cebola. Como é que é? Outro negócio lá que eu não gosto. É um outro negócio lá. Giló, não sei se fala giló. Pepino? É melhor que giló, mas mesmo assim. Mas mesmo assim, sabe, como coisas simples, eles começaram a sentir falta disso. Sabe, gente, a gente fala de deserto, logo a gente pensa em provação, logo a gente pensa em dificuldade, mas a gente tem que ajustar a nossa ótica, porque no mesmo deserto havia provisão, havia proteção, havia intimidade. No mesmo deserto. A gente tem que parar de pensar e falar assim: ah, quando eu estou no deserto, eu estou na prova, eu não vejo a hora de sair daqui. Não, irmãos, sabe, o deserto, as aflições, o inimigo acha que com aquilo ele vai te destruir, mas quando você tem perseverança, quando você se mantém firme, você se fortalece, a sua fé cresce, você fica mais forte, você ganha maturidade em Deus, e aquilo acaba fazendo bem para você. É como a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O inimigo achou que ia acabar com o plano de Deus matando Jesus, mas ele fez exatamente a vontade de Deus. Todas as vezes que o inimigo achou que ia dar uma desperto, eles estavam sendo usados, estavam fazendo o que Deus já queria. Sabe? Então, não se apavore em meio à sua prova. Quando você estiver nesse momento, o deserto não é para sempre, mas aproveite esse deserto para sair de lá mais íntimo do Senhor. Aproveite esse deserto para sair de lá com um aprendizado. Aproveite esse deserto para sair de lá saciado. Não seja como aqueles que disseram do maná que pão viu, mas seja grato: Senhor, obrigado pela sua provisão, obrigado pelo sobrenatural na minha vida. Ei, a gente não tem o maná como foi lá, mas várias vezes na nossa casa, quantas vezes não tinha nada e de repente chegou alguém e falou: ó, Deus mandou te dar. A gente precisava pagar uma coisa e de repente alguém foi lá e pagou. Isso é o que, irmão? Provisão. Deus continua provendo. Deus continua cuidando de nós. Deus continua conosco. Deus continua nos dando força, nos dando graça. Deus é contigo, irmãos. Aleluia. Não pare. Sabe, a passagem, se nós entendemos, lembra que lá a gente falou do significado de Páscoa, que tem passagem, e a gente falou sobre dois sentidos. O primeiro, do anjo passando sobre a casa que tinha o sangue no unguento. Mas tem um outro sentido, da passagem do povo, de não apenas ser libertados da escravidão, mas de passar pelo deserto e chegar à terra prometida. É por isso que é importante nós mantermos intimidade com Deus.
Sabe, quando você fala com Deus, você está falando com alguém que já te vê lá na frente, com alguém que já sabe o seu futuro, com alguém que não te julga pelas suas falhas. É claro que Ele não aprova as nossas falhas, Ele quer que nós sejamos puros, mas Ele está disposto, Ele já fez, o Senhor Jesus já se sacrificou para que nós pudéssemos se arrepender, chegar diante de Deus. Sabe, irmãos, assim como a redenção só era feita por pessoas próximas, Deus, Ele fez essa redenção por nos dar muito valor, muito mais do que tínhamos. O véu do templo se rasgou. Deus não está somente acessível para um sumo sacerdote. Lembrando, não era qualquer um que podia ser sacerdote, somente os da tribo de Levi. E dentre os sacerdotes tinha um sumo sacerdote, uma vez no ano diante de Deus. Agora você pode dobrar os seus joelhos no seu quarto, agora você pode fechar os seus olhos aí, e o secreto, o lugar secreto, você está com Deus. Não vamos desperdiçar, porque isso é muito valioso. Deus nos deu muito valor. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Sabe, às vezes a gente pensa muito no fim. Às vezes já pensamos, eu não sei como eu vou levar a vida, mas se lá no final eu conseguir ser salvo, está ótimo. Não, irmãos, está errado. O segredo do Evangelho é o meio, é aproveitar isso aqui. Sabe, lá no céu a gente não vai poder fazer as coisas. Lá a gente vai adorar, lá vai ter algumas coisas que a nossa mente não consegue compreender, por isso Deus não falou. Mas se você quer agradar a Deus, como a gente falou aqui antes, é aqui na terra. É a sua natureza pecaminosa pedindo pecado, é a sua natureza pedindo coisas vis, e você falando não. Eu escolho dizer não para mim mesmo, dizer sim para Deus. Eu escolho a santidade, eu escolho a vontade de Deus. É só aqui. Lá no céu não vai ter como fazer isso. Lá no céu todo mundo é santo, incorruptível. Se você quer fazer sacrifícios para o Senhor, é aqui na terra. A Páscoa nos faz refletir. Olha que coisas tão sobrenaturais. E olha o nosso dia a dia. A gente se deixa levar por coisas tão pequenas, entretenimento. E aí vai celular, série, filme, jogos, várias coisas, irmãos. São coisinhas tão pequenas e a gente vai se enchendo daquilo. Aí Jesus está falando: ei, vamos para o lugar secreto. Eu tenho uma coisa muito boa para te falar. Eu tenho a minha presença para derramar sobre você. Eu vou derramar um orvalho, uma unção nova. Mas aí você está tão cheio para falar: Senhor, eu estou cheio, obrigado. Você está dispensando um banquete por migalhas. Vamos começar a sentar na mesa com Jesus e comer do banquete celestial. Aleluia, glória a Deus. Vamos começar a receber, vamos começar a valorizar as coisas celestiais. Irmão, você pode um dia, tirar um dia lá com a sua família, assistir um filme, não tem problema, irmãos. Mas sabe qual é o problema? Quando nós estamos dando mais valor para as coisas terrenas. Vamos valorizar as coisas celestiais. Que o nosso coração deseje estar na presença de Deus. Que o nosso coração deseje fazer a vontade dEle. Irmãos, no começo é difícil. O céu é ganhado à força. A gente vai ter que lutar. Contra quem? Contra nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Mas se nós resistirmos, se nós lutarmos, falar não para mim mesmo, não para minha velha natureza, porque eu tenho uma nova natureza. Nós somos nova criatura naquele que nos resgatou. Então não se apegue, mas a carne é fraca. A carne realmente é fraca, mas você não vive pela carne, você vive pelo Espírito. Aleluia. É pelo Espírito. Deus te deu o Espírito Santo. Lembra que a gente falou de coisas do Antigo Testamento? Mais um presente de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre alguém, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Agora Ele mora aí dentro de você. Glória a Deus. Ele Aleluia. mora dentro de nós, sabe?
seres tão pequenos diante da grandeza de Deus, mas tão amados. Comece a se olhar mais como Jesus te vê. Comece a se olhar mais com o amor que Jesus tem sobre você. Sabe? Tem hora que a gente não pode ser egoísta, não pode achar que é alguma coisa, mas a gente também tem que parar de se colocar muito para baixo, porque Jesus tem valor sobre nós. Está na hora de nós nos darmos valor. E quando a gente nos dá valor, é a gente falar: Jesus, eu vou fazer a tua vontade. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós cumprirmos a palavra de Deus, vai ser bom. Vai trazer coisas boas. E principalmente vai glorificar o nome de Deus.